E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Como foi o domingo de vocês? Vamos falar um pouco sobre relacionamentos aqui. É engraçado que é engraçado quanto a gente não gosta de falar sobre relacionamentos e a gente não associa a conversa sobre relacionamentos como uma conversa séria. A internet está cheia de vídeos técnicos em que você explica como que você faz uma receita de alquimia para entrega, e aí a gente fala sobre eletricidade, sobre mecânica, sobre cultura, sobre viagem, mas parece que o relacionamento na vida, parece que ele é uma subcategoria que só vai para lá quem gosta de fofoca, e quem gosta de especular em cima de sofrimento alheio, e falar sobre sentimento está sempre atrelado assim, intrometer na vida dos outros. E não deveria ser assim. Aliás, por a gente ter um diálogo pobre em relação a sentimentos e relacionamentos, é que a gente, quando fala sobre isso, a gente acaba fazendo fofoca, ao invés de falar sobre tudo que a gente poderia falar. E eu vou compartilhar com vocês aqui algumas reflexões a respeito de amor, de paixão, de autoconhecimento, de maneira... A intensidade com que se vive a vida e outras coisas. É difícil, né? Cara, que tema difícil. Eu separei aqui para tentar dar um pouco de base para aquilo que a gente vai fazer. Temos boas notícias, olha que bonito. De tanto que vocês insistem, de tanto que vocês pedem. Estou na Twitch, já tenho 3 seguidores, estou me achando, ó. Tenho 2 tia avó me seguindo. Zoeira. Agradeço a Giovana, que teve a paciência de, além de fazer aquele podcast sobre cavalos comigo um dia, ela também me ajudou a entender os primeiros passos aqui de como funciona. Não esperem nada rebuscado. Assim como os meus vídeos são essa coisa tosca que vocês estão vendo, as minhas lives também serão completamente toscas, e eu vou ver se eu entro em contato com aquele professor que me procurou e vamos ver o que a gente consegue fazer. A ideia é que, de repente, veja só que ideia sensacional que o cara teve. A ideia é eu pegar aquilo que eu estou gastando aqui, né, ver a somatória, fazer o cálculo de PROC, ver o percentual que a gente está tendo de lucro, e usar o BDO para falar sobre matemática. Não adianta educar só o seu filho, a gente tem que educar os filhos de todo mundo para o nosso país um dia chegar a algum lugar. Então eu acho que toda abordagem, qualquer tentativa nesse sentido, ela deve ser muito valorizada. Mas vamos falar sobre sentimento, sentimentos, sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre moral, vamos falar sobre tudo isso de acordo com o mundo de Fausto, porque tudo isso daqui é uma opinião pessoal e uma leitura pessoal minha. Vamos falar um pouco sobre a nossa história na Terra. O que veio antes, o ovo ou a galinha? Veio primeiro o ovo. Por que primeiro o ovo? Porque muitos outros animais começaram a botar ovos antes deles evoluírem ao ponto da galinha aparecer na face da Terra. Aí você pode até me dizer, Fausto, você é estúpido, porque quem criou a galinha foi Deus e a galinha veio primeiro. Não, eu não duvido que Deus tenha criado a galinha, mas ele criou a galinha de acordo com uma metodologia, com um método dele. E se você acha que porque você leu num livro lá que ele criou todo mundo de uma vez, assim, talvez o problema esteja com o seu livro, não com o seu Deus. Eu acredito que o seu Deus tenha criado a Terra, inclusive a galinha, só que ele usou mecanismos, ele usou método que durou aí milhões de anos, até chegar na galinha. Só que antes da galinha teve ovo de muita coisa aí. E aí eu quero que a gente pense o que é mais velho, a nossa natureza ou a religião? A nossa natureza ou as nossas crenças? A nossa natureza ou aquilo que a gente pensa sobre a nossa natureza? Então veja, não vou nem entrar na parte da formação da Terra. Eles dizem que a nossa Terra tem quantos bilhões de anos? 4 bilhões e meio. Então o planeta ele tem cerca de 4 bilhões e meio. Gente, sabe quanto que é isso? É muito tempo, né? É muito tempo. Sentar no ponto de ônibus e esperar 4 bilhões e 600 milhões de anos demora. Aí você vê, nessa época surgiu o cara que fez essa cor aqui, ele tá muito de parabéns, cara. Ele tá realmente de parabéns, mas vamos passar aqui. Então 4 bilhões de anos surge a Terra. 1 bilhão de anos depois, levou 1 bilhão de anos para a Terra esfriar e para os primeiros organismos celulares aparecerem.
Fala, você está viajando, porque foi Deus que criou. Deus criou através disso daqui, até onde a gente entende. Ah, mas está escrito no livro. Esse livro é sagrado e ele é da sua religião e ele é da sua crença. Ele não diz nada a respeito do que todos nós, como humanidade, pesquisando, tudo que nós pesquisamos até agora, indicam. Então, o que a gente tem à luz da inteligência, da observação que herdamos de Deus, porque Deus nos criou dessa forma inteligentes para sermos curiosos e olharmos para o passado e tentarmos entender a respeito do nosso passado. Como criaturas divinas, entendemos que Deus nos criou através desse processo que esfriou a Terra 3 bilhões de anos atrás, e aí surgiram os primeiros organismos unicelulares. Antes, em 300 milhões de anos, a gente já tinha fotossíntese. Aí depois essas células elas foram começando a se agrupar e formar tecidos. Aí depois a gente já teve seres multicelulares. 600 milhões de anos atrás a gente já tinha animais simples. Animais simples a gente está falando aí de peixes. E aí depois o que veio? Vieram os artrópodes, aí começaram a sair da água os peixes. Isso daqui foi fundamental para que a vida tenha evoluído e tomado a terra. Depois a gente tem animais complexos, vegetais, terrestres, anfíbios. Aí 230 milhões de anos atrás, tempo pra caramba, os primeiros dinossauros. Aí surgiam os mamíferos, surgiam as aves. Então, assim, antes dos mamíferos já tinha muito réptil botando ovo, muito réptil mesmo botando ovo. E aí, quando as árvores surgiram aqui, ó. As árvores estão aqui em cima, vegetais terrestres. Quando as aves surgem, muito tempo dos primeiros anfíbios, o que elas fazem? Elas começam a culminar ali, a se ramificar, e uma delas vai ser a galinha botando ovo, que a gente selecionou para ser essa galinha doméstica que a gente tem hoje. E aí surgem as flores. 65 milhões de anos atrás, os dinossauros eles desaparecem, e a gente está falando de 65 milhões de anos para que depois os primeiros homens eles comecem a surgir. Então você tem o mais antigo, 40 mil anos atrás, você tem a agricultura acontecendo 10 mil anos atrás, 10 mil antes de Cristo. Aqui a gente tem uma coisa bem interessante, ó, porque o Neolítico, o Paleolítico, vamos ver se a gente encontra isso aqui. Não, talvez esteja nesta outra. Ele mostra que 200 mil anos atrás, gente, o que é esses 200 mil perto daqueles 4 bilhões que a gente estava vendo lá? A vida demorou todos esses bilhões aí para nossa história aqui começar a acontecer cerca de 200 mil anos atrás. E cadê, cara? Eu queria muito encontrar a foto das ferramentas. 10 mil anos antes de Cristo, perdi a página. 10 mil anos antes de Cristo, as pessoas elas já tinham chegado lá no Neolítico. Neolítico, assim, as ferramentas elas já eram mais lapidadas, a pedra era mais polida, o pessoal já era mais espertinho. E a gente está falando aqui, ó, de 10 mil antes de Cristo, no finalzinho da pré-história, numa época em que mamutes talvez ainda existiam e que já encontrava-se indício ali de tentativas de construir pirâmide, né? Isso 10 mil antes de Cristo, pelo que eu lembro que eu estudei há muito tempo. O que acontece? Depois você tem a Idade Antiga, a escrita ela surge aqui, porque assim, os primeiros homens, eles... Parece um historiador falando, né? Só que eu não tenho diploma de história, tá, gente? Tô tirando isso daqui Isso é mundo de Fausto, é assim, as coisas que eu gosto de aprender e de pensar as conclusões que eu chego. Quando a escrita é inventada, por que a escrita foi inventada? Porque olha que legal, até aqui, né, na pré-história, a gente era dividido num monte de tribos, e essas tribos elas ficavam andando de lugar em lugar, e aí elas iam esgotando os recursos de um lugar e elas iam para outro lugar, esgotavam recursos de outro lugar, elas iam para outro lugar. É por isso que a gente se espalhou tanto nessa época, porque quanto maior o bando, mais forte ele era. Só que quanto maior o bando, mais rápido esgotava-se os recursos da terra. Sem agricultura, você acaba com os animais de uma região de uma maneira assustadora. E aí as pessoas elas vão viajando e se espalham pela terra inteira. Só que aí, eis que na beira do rio Nilo, sem querer, o cara jogou uma casca de alguma coisa lá, com uma semente de alguma coisa, e a humanidade descobriu a agricultura. Isso mudou completamente. O Nilo, ele deixava a terra do Egito alagada, e aquela terra era extremamente fértil, então você jogava qualquer coisa, ela nascia.
E aí, quando os homens aprenderam agricultura, eles tiveram que fazer umas coisas engraçadas. Por exemplo, nada. Quando o homem teve que fazer nada, mudou completamente a vida dele. Porque, assim, antigamente, você acordava e tinha que sair para caçar. Quando você caçava, você tinha uns 2 dias para acabar com aquilo lá. Por quê? Porque ia apodrecer aquilo. Mesmo que você cozinhasse, aquilo lá ia apodrecer. E depois você não podia ficar sem fazer nada. Por quê? Porque você tinha que se juntar com o seu bando para ir matar o próximo animal. Porque se você não fizesse isso, você não comeria. Então, a gente estava tão ocupado em sobreviver, em chegar ao final do dia, que a gente estava feliz ali na pirâmide de Maslow, né? No final de cada dia, conseguindo um animal para saciar nossa fome, a gente dormia tranquilo. Quando a gente descobriu a agricultura, você descobria que você plantava e você tinha que ficar lá olhando 6 meses o negócio crescer. O que você vai ficar fazendo nesse tempo? Você tem que descobrir maneiras de se organizar. A humanidade ela começou a descobrir maneiras de se organizar, e essas maneiras de se organizar elas envolviam a hierarquia. Escuta aqui, essa terra aqui toda é minha, tudo que vocês estão plantando me pertence, e sou eu que vou distribuir isso daí. Os otários acreditaram, apareceu o faraó. O que era o faraó, senão um cara que dizia, tudo isso é meu e eu vou distribuir para vocês aí da maneira que eu achar melhor. Só que para isso ele precisava fazer com que aqueles egípcios acreditassem no que ele estava dizendo. Porque se o outro lá fizesse filosofia, essas universidades aí que só fica fazendo filosofia que não serve para nada aí, é um desperdício de dinheiro deixar os adolescentes aí estudando filosofia, colocar uns pensamentos perigosos na cabeça deles aí que não leva a nada. Como os egípcios eles não faziam filosofia, eles não paravam para questionar o mundo. E porque eles não paravam para questionar o mundo, o primeiro cara que falou, falei com Deus, esse negócio é meu, sou eu que sou o dono de tudo e sou eu que vou decidir o quanto vocês vão comer depois da colheita. Como eles não faziam filosofia, eles acreditaram no faraó. Eles acreditaram no faraó. O que aconteceu quando os caras acreditaram no faraó? Tá bom, a gente trabalha, a gente colhe tudo, te dá e você nos dá aí alguma coisa. Como se não bastasse, o faraó, quando não bastasse você plantar, o faraó mandou a gente escravizar a gente nas tribos vizinhas. Então a gente que era soldado egípcio lá, a gente saiu escravizando um monte de gente, por exemplo, o povo hebreu. E se lasca aí e constrói. Só que aí, constrói não, primeiro planta, né? Só que quando você coloca um monte de escravos para arar toda a terra e para plantar toda a terra, chega uma hora que não tem mais o que você fazer. Por quê? Porque o próprio Nilo está regando. As pessoas pegaram aquela imensidão de terra, elas plantaram tudo que tinha para plantar, depois não tem mais absolutamente nada para fazer. E aí o que você precisa fazer? Você precisa manter as pessoas ordeiras, disciplinadas, pacíficas, respeitosas, sendo que elas nunca foram seres que conseguiam ficar sem fazer nada. E na época a gente ainda não tinha TV, não tinha internet, não tinha BDO. Como que os caras iam ficar em paz? Como que os caras iam ficar sem fazer nada, sem jogar BDO? Aí o que eles fizeram? O mesmo cara que jogou o chaveco, eu conversei com Deus, ele me deu toda essa terra é minha, eu decido o que vocês plantam, quando vocês colhem e quanto vocês podem comer, sou eu, porque eu sou o dono disso aqui tudo. Esse faraó, ele tinha a obrigação de manter as pessoas ocupadas, e aí o que ele fez? Ele colocou as pessoas para construírem pirâmides. Sim, essas pirâmides, de acordo com o mundo de Fausto, as pirâmides elas eram construídas no momento em que todos aqueles escravos e todos aqueles cidadãos egípcios, eles terminavam todo o trabalho de plantio e tinham que ficar esperando a colheita. Depois eles paravam o trabalho nas pirâmides, iam lá fazer a colheita, faziam todo o trabalho que tinha que ser feito, só que para que não ficassem parados, para que não ficassem inativos, eles iam lá e construíam todas aquelas pirâmides. O primeiro cara que passou conversa em todo mundo e convenceu todos os outros de que ele era representante de Deus na Terra, igual muitas igrejas fazem aí hoje. Ele foi deixando mais descendentes que foram herdando essas estruturas, e o novo egípcio que nascia, isso é muito importante para a gente falar sobre relacionamentos. Esse vídeo aqui, por incrível que pareça, ele é sobre relacionamentos. Os primeiros egípcios, os egípcios depois que nasciam, e os filhos dos escravos hebreus que nasciam, eles olhavam para aquele mundaréu de gente plantando coisa numa terra que não era deles, colhendo comida que não era deles, se lascando de construir pirâmide. Só que esse cara que não fazia filosofia nessas universidades, que só fica com um bando de maconheiro, colocando os pensamentos aí que não leva a nada,
Como eles nunca tinham feito filosofia para pensar o mundo, para pensar as estruturas políticas, para pensar as estruturas sociais, para pensar quem somos nós na fila do pão e no mundo em que interagimos, como eles nunca fizeram nada parecido a respeito de pensar a natureza deles acima daquilo que lhes é dito, eles nasciam e quando eles tomavam consciência de mundo, eles falavam, tá, ou eu vou estar tomando chibatada na roça, ou eu vou estar tomando chibatada na construção da pirâmide. Tá aí, gostei, eu vou lá pra roça hoje. Aí acabei meu trabalho na roça, colhi tudo que eu tinha, vou tomar chicotada lá na pirâmide. E ninguém questionava nada isso. Por quê? Porque as estruturas sociais, quando a gente cai de paraquedas numa estrutura social que já está pronta, a gente simplesmente vai seguindo e reproduzindo aquilo. Bom, o Egito teve um golpe de Estado na época de um determinado faraó, porque tem o filho primogênito, que é o faraó, e o segundgênito, que eu inventei agora essa palavra, o filho mais novo do faraó, falou, eu não quero ser filho de um faraó e não ser dono de nada. Eu vou embora daqui e vou levar os hebreus. Eu vou jogar um chaveco neles, eu vou falar que eu sou hebreu e eles vão me seguir, e é melhor eu ser líder dos hebreus do que não ser líder de ninguém. Como eles estavam crescendo em número, ao ponto do faraó ter medo desse povo aqui crescer tanto, ao ponto deles se tornarem mais numerosos e mais fortes do que os próximos egípcios, baixou aquela portaria lá de que todo menino homem ele deveria ser morto ainda quando bebê. Ou seja, você percebe que tinha gente pra caramba. Pro Império Egípcio tá com medo do povo hebreu, os israelitas ali, é porque era uma quantidade enorme de gente. Moisés, o líder deles, ele, e aí assim, eu entendo perfeitamente, respeito perfeitamente que pode ter sido com intervenção divina, por ele ter sido escolhido, ele pegou essa galera e falou, vamos pro deserto. E deu um golpe de Estado, e saiu com metade do Império ali. Nessa época, as pessoas elas já tinham a escrita. Moisés, quando ele se viu, e isso, gente, é extremamente importante. Isso é extremamente importante para falar sobre relacionamento, por incrível que pareça. Moisés, quando ele se viu no deserto, ele virou chefe de um grupo numerosíssimo. Só que esse grupo ele não podia perder em número para os próprios egípcios. E se ele quisesse uma nação forte, ao ponto de poder entrar em Canaã, invadir Canaã e sobreviver em Canaã, ele precisava de números muito grandes. Muito grandes. Nessa época, a escrita ela ainda estava engatinhando. Por quê? Porque a escrita, você estava saindo da escrita egípcia lá, daqueles desenhos que parece aquelas coisas que o japonês também faz. Mentira, nada a ver uma coisa com a outra. Estava saindo da escrita para o hebraico aramaico lá, que era a escrita das primeiras escrituras. A escrita estava engatinhando ali. E aí ele começa um trabalho de escrita não só das tábuas dos 10 mandamentos, que eu respeito a tua religião, e se você acredita que aquilo foi entregue por Deus nas mãos dele, eu acredito que possa ter sido, não acredito que foi. Eu respeito que possa ter sido, mas o Moisés ele tinha essas escrituras feitas, e ele também escreveu uma série de outros documentos, incluindo o livro de Gênesis, que mostra como foi que a Terra foi criada, o livro de Êxodo, que mostra a saída dele, e posteriormente veio o livro de Levítico. O livro de Levítico ele é muito importante, porque ele é basicamente um conjunto de regras, e quando você olha para aquele conjunto de regras, ele foi essencial para a sobrevivência daquele povo no meio do deserto, para chegar onde eles estavam indo. Porque eles tinham um reino que eles não conseguiam, o reino egípcio que eles não conseguiam, o império egípcio que eles não conseguiam derrubar, e eles tinham a terra que eles almejavam, mas que eles não tinham força para entrar nela. Para sobreviver como povo, no meio do deserto, peregrinando ali no meio, historiadores aí me batam se vocês quiserem, mas me corrijam, mas entendam a minha ideia e o meu pensamento e onde eu quero chegar, ele teve que escrever uma série de regras de higiene, regras de comportamento, uma série enorme de regras. Teve uma dessas regras que era extremamente importante, que você vê ali no livro de Gênesis, Êxodo e Levítico, uma necessidade de construir todo um pensamento. E o pensamento, quando a gente pensa num pensamento que está aqui, 1500 a.C., enfim,
quando você pega um pensamento que está aqui, de tribos que precisavam crescer, a história do aparecimento do homem na terra vem com Deus dizendo: sede fecundos e tornai-vos muitos, e enchei a terra e sujeitai-a. Por que no livro de Gênesis está escrito assim, como ordem direta de Deus: sede fecundos e tornai-vos muitos, enchei a terra e sujeitai-a? Essa história, ela fazia muito sentido naquela época em que, para você sobreviver, para você dar continuidade à sua descendência, ao seu grupo, você precisava que ele fosse muito numeroso. Então eu não duvido que Deus tenha pedido isso para a humanidade. Só que ele não pediu... Não duvido que Deus tenha pedido isso. Mas Deus não pediu isso para toda a humanidade, para todo o tempo. Veja, quando Deus disse: sede fecundos e tornai-vos muitos, enchei a terra e sujeitai-a, Deus não disse isso para toda a humanidade durante todo o tempo da presença humana na terra. Deus disse isso para os hebreus que precisavam se multiplicar para sobreviverem ali no deserto. Assim como no livro de Levítico tem um monte de lei a respeito de comportamento, de código de conduta, de respeito de uma série de coisas, e sem essas leis eles não teriam sobrevivido, e a cultura não teria sobrevivido até hoje. Esse povo não teria sobrevivido até hoje. Não o povo, mas a cultura, os ensinamentos e a crença. Só que isso foi perdido. Isso foi perdido, e foi perdido por muito tempo. E durante muito tempo, na Idade Antiga, durante essa Idade Antiga aqui, as leis de Moisés e de seu grupo e de seu povo tiveram pouquíssimo peso. Porque mesmo com Abraão sendo quem foi Abraão, mesmo com Isaac sendo quem foi Isaac, mesmo Jacó sendo quem foi Jacó, e mesmo eles dando linhagem a uma linhagem de sangue nobre ali, escolhida para qual viria o Messias, mesmo eles tendo tudo isso daqui, eles foram muito pequenos quando você para pensar na presença humana na Terra e a quantidade de histórias e de culturas e de mitologias que foram escritas. Você pode dizer que estavam todas erradas, sim, você pode achar o que você quiser. Você pode achar que só sobreviveu porque ela era verdadeira. No entanto, essa crença, ela só é resgatada na Idade Média, quando um cara chamado Constantino fala: não aguento mais perseguir cristão porque os caras não desistem da fé deles, e eu preciso muito de uma fé no meu império que torne as pessoas controláveis. E para isso o cristianismo servia. E é por isso que Constantino, depois daquela bagunça toda que foi Roma, da queda de Roma, a vinda de Constantinopla, foi nesse momento em que o Constantino falou: cara, eu preciso de uma religião que une esse povo e que deixe o povo obediente. Eu preciso de uma religião que exalte alguém que um dia tenha dito: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Mas eu preciso de uma religião que deixe as pessoas submissas. Só que essa religião, ela não só veio com as pessoas submissas, mas ela veio com uma série de regras comportamentais que eram herança de uma cultura mais antiga, com uma série de regras estritas, muito restritivas, limitadoras, sem as quais esse povo aqui atrás não sobreviveria. Então a gente tem Moisés aqui criando essas regras, e depois Constantino falando: não, vocês vão viver de acordo com essas regras. E aí depois, quando Constantinopla cai, você vê durante a Idade Média o pouco de escrita que se tinha, porque a escrita ela só acontecia dentro da nobreza e da igreja. Aliás, a nobreza usava a igreja para controlar a população. As poucas pessoas que tinham domínio sobre a escrita, elas criam pessoas extremamente submissas, subservientes. E a melhor maneira de você ter domínio sobre um povo é você colocar um monte de pensamentos na cabeça dela, inclusive de luta contra a própria sexualidade. Quando você consegue fazer uma pessoa lutar contra a própria natureza, quando você consegue fazer uma pessoa suprimir a própria sexualidade, você consegue fazer essa pessoa lutar facilmente por valores e ideias que nem são dela. Se você consegue fazer a pessoa parar até de transar, você consegue fazer a pessoa fazer um monte de barbaridades e defender um monte de coisas que na verdade não é nem o que ela quer. Prova disso, você tem aí líderes religiosos que na vida particular faziam suruba, mas que pregam vida de abstinência sexual e que são seguidas e que são obedecidas. E essas pessoas que vivem em abstinência sexual, elas são capazes de coisa muito pior, porque para quem não transa, o que é 20% do salário? Para quem não transa, percebe? Agora, o meu ponto é perceber que, assim, concomitantemente com
com o grupo de Moisés, com o bando de Moisés, em paralelo com ele, existia um monte de outras civilizações que não perduraram. Por que não perduraram? Porque de todas as que haviam, Constantino escolheu justamente a de Moisés, e não a de outros, para usar como arma. E na Idade Média existiram inúmeras diferentes crenças. Na Idade Média existia o cristianismo, mas também tinha o islamismo, mas também tinha uma série de outras crenças. Existiram religiões politeístas e tantas outras culturas. O que acontece? Os vitoriosos militarmente foram os cristãos. Então, aqueles que puderam impor a sua religião ao maior número de pessoas foram os cristãos. E você pode até discordar de mim. Você pode ter até uma visão assim, não, foi o amor a Deus que fez com que o cristianismo sobrevivesse porque ele é a religião verdadeira. Eu respeito, mas isso é sua religião. Isso é sua religião. Se você analisar a história, você vai ver que os impérios, eles percebiam que, sendo cristãos, eles conseguiam muito mais submissão do povo. Eles conseguiam exércitos muito mais bem organizados. Eles conseguiam com que as pessoas fossem muito mais disciplinadas, porque a religião cristã ela é boa em disciplinar as pessoas. Pela religião cristã, as pessoas vão fazer as cruzadas. Pelo budismo, as pessoas não vão fazer as cruzadas. Pelo cristianismo, você deixa as pessoas sem transar e vivendo uma dieta frugal dentro do monastério. E contra a vontade delas. Porque o budista, ele pode até viver frugalmente no monastério, mas é porque ele acha que ele vai alcançar uma elevação espiritual. E o cristão, ele está no monastério porque ele quer o paraíso. Ele quer o paraíso e ele quer agradar a Deus. E ele vai dormir todo dia com medo de não agradar a Deus, porque se ele não agradar, ele vai para o inferno. E é por isso que ele não transa. Ele não transa porque ele quer o paraíso. E aí você tem uma série de vertentes de pensamento, uma série de religiões, mas os estados cristãos, eles sobrevivem melhor. Então, não é à toa que você tem um monte de imigrantes e missionários indo para várias partes do mundo, porque quando você coloca essa maneira de pensar, você acaba conseguindo ter mais controle sobre essas pessoas. Agora, olha que engraçado, quando a gente pensar na parte da ciência, a gente tem que animais, eles são, em sua imensa maioria, poligâmicos. São raros os casos aí de girafas e araras azuis que encontram um parceiro e vivem juntinhos, bonitinhos, assim, pro resto da vida. Se não me engano, a arara azul é certeza que é. Girafa não tenho certeza. Mas geralmente, assim, eles se unem e seguem para a vida. Quando você olha para os macacos, para os animais mais próximos de nós, que são todos criaturas feitas por Deus, não duvido disso, você percebe que existe um comportamento muito semelhante entre eles. Em macacos próximos a nós, parecidos com a gente, existe prostituição, por exemplo. A macaca nem tá afim, mas como ela quer comida rápida, ela vai lá e ela permite que o cara transe com ela, e aí ela consegue o alimento que ela queria, sendo que eles nem são um casal. Você consegue observar isso no mundo animal. Eles são inteligentes, isso daí... Existem determinadas coisas que são da natureza e tem toda essa carga cultural aqui que eu estou mostrando para vocês. Se você pega os psicólogos, gente que dedicou a vida a estudar o funcionamento da mente, a funcionar, a entender comportamento, e esse psicólogo, ele não fala que nem eu falo, porque eu falo que me vem à cabeça. O psicólogo, ele fala com base em inúmeros livros, em inúmeros estudos, em uma série de materiais, uma série de registros históricos, e aí inúmeros pesquisadores juntos, eles vão construindo esse conhecimento e eles deixam essa herança para a gente. Essa herança que diz que o ser humano não é monogâmico quando você faz a observação dele. O que quer dizer o ser humano ele não é monogâmico quando você faz essa observação? Que as coisas que nos fazem monogâmicos são cultura e crença. As coisas que nos fazem monogâmicos são cultura e crença. Ou seja, se Moisés não tivesse escrito aquelas coisas, porque a escrita ela tinha sido recém-inventada, se Moisés não tivesse escrito aquelas leis, e se essas leis elas não tivessem sido tão eficientes,
Constantino não teria de onde tirar a ideia dele. E se Constantino não tivesse escritas de quem resgatar, porque aí você fala, não, Fausto, mas você tem que entender que o Constantino, ele era cristão porque ele seguia Jesus. Não, Jesus era um personagem que viveu uma parte da história, ele tinha os evangelhos, mas o que eles trouxeram junto com tudo isso não foi só o que Jesus fez, o que Jesus pregou. Por que Jesus pregou? Amai ao próximo como a ti mesmo? Amai ao próximo como a ti mesmo. Lei áurea, as coisas que Jesus não veio para cagar a regra, ele veio para pregar amor, perdão, desapego a bens materiais e desapego à própria família. A Maria Homem, ela tem um trabalho sensacional no Fetiche da Família, em que ela fala que a família cristã, família e cristão são coisas que não combinam, que não funcionam junto. Porque Jesus, ele disse, deixa a sua família e me segue. E aquele que disse, espera eu enterrar o meu pai para que eu te siga, ele foi completamente abandonado. A Maria Homem, ela faz um trabalho genial com esse material. Quando um cara diz para Jesus, deixe que eu enterre meu pai para que eu te siga, ele fala, porque o cara não podia ser cristão e dedicado à família ao mesmo tempo. Os seguidores de Jesus, eles eram pessoas que abdicaram completamente de família para viver uma vida simples, desprovida de posses, e era centrada ali no amor, no perdão e outros valores. Constantino, ele trabalhou nessa base? Constantino, ele trabalhou na base dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus, e viva perdoando o próximo, amando o próximo. Não, Constantino, ele resgatou toda aquela regra comportamental do Velho Testamento e colocou o terror, ele colocou o medo em todo mundo, ele colocou o inferno. O inferno é assim, tem todas essas regras aqui para você seguir. Se você não seguir todas essas regras, você vai queimar no inferno. E junto com todas as regras de comportamento, de obediência ao Estado, de servidão, de se contentar com pouco, junto com tudo isso vem um código de restrição da sua sexualidade absurdamente exigente. Absurdamente exigente. Então, assim, para você ter um controle político, você ficava cagando regra na vida sexual das pessoas. Então vamos dar uma coisa realmente difícil das pessoas fazerem, que é ficar sem transar até o dia do casamento. A pessoa ela vai estar tão ocupada em tentar não transar até o dia em que ela casar, ela vai estar tão ocupada reprimindo todos os impulsos dela, que o dia que eu der uma regra que não faz sentido para ela não vai querer questionar essa regra, porque ela está ocupada tentando não transar. Ela está se chibatando à noite porque ela não quer transar. Ela tá chorando à noite porque ela tá louca para transar, mas ela não quer perder o paraíso. Aí quando o cara fala, a gente vai aumentar a carga de impostos, você vai ter que trabalhar mais, agora você vai ter que pagar corvéia, agora você vai pagar banalidades no trabalho, no uso da terra. O que era corvéia mesmo? Aquele negócio de você trabalhar na terra de graça do suzerano. Então, era isso? Era... Você vai trabalhar 4 dias na sua terra, você vai pagar um horror de impostos. Mas aí 3 dias por semana eu quero que você trabalhe de graça na terra do senhor feudal. Aí você fala, se esse cara fizesse faculdade de filosofia, mas não faça não, porque universidade é coisa de maconheiro, esse negócio de filosofia não tá com nada. Se esse cara fizesse faculdade de filosofia, ele falaria, por que caralhos, eu que já estou trabalhando nessa terra aqui, vou ter que pagar impostos da minha produção e ainda vou ter que trabalhar 2 dias de graça na sua terra? Não, mas veja bem, você é cristão e eu sou o líder da igreja. Aí eu olho para a terra do cara, penso, 2 dias capinando mato na terra do suzerano, eu vou falar, porra, mas para quem não transa, o que é 2 dias de capinar de graça? Vou lá porque eu quero paraíso. E afinal de contas é o líder da igreja que está falando, que está validando a palavra do senhor feudal ali, eu vou lá capinar aquele mato. Quando você impede uma pessoa de transar, e não porque você está olhando, não porque você está vigiando dela, mas quando você faz a pessoa se vigiar em relação ao comportamento sexual dela, você faz com que essa pessoa aceite coisa muito pior, e você faz com que ela lute por coisas que ela nem acredita. É perigosíssimo eu ficar falando sobre isso, porque nem
Nem propriedade, nem conhecimento eu tenho para falar, mas são coisas que passam muito pela minha cabeça quando eu paro para pensar no impacto que isso teve na sociedade. Porque hoje nós temos praticamente no mundo inteiro, uma sociedade que reflete os vencedores dessa guerra aqui. Porque o povo de Moisés ele viveu mais do que o povo do Egito. O povo de Constantino ele viveu mais do que o povo dos outros impérios que estavam tentando derrubar Roma. E aí, quando a gente chega na idade contemporânea, as igrejas elas percebem que se você continuar impedindo as pessoas de transar, continuar deixando elas ocupadas com o controle do pecado, elas vão ficar tão desesperadas por não poder transar que elas vão aceitar coisas absurdas, como, por exemplo, dar 20% do salário para a igreja, porque 10% é o que Deus exige, e os outros 10% é de coração, é para você mostrar que você é uma Deus de verdade. Então, até hoje, nós temos pessoas se utilizando de receitas que deram certo no passado. E onde está o amor de Deus? O amor de Deus está por todos os seres na Terra. Se Deus existe, não faz sentido ele olhar para toda a história da humanidade e falar, quando eu olho para trás eu vejo que eu só gostei de Moisés. Quando eu olho para trás eu digo que eu só gostei de... Você olha para o Velho Testamento, o que você vê? Eu não quero entrar nesse ponto, eu vou tentar manter o foco aqui. Mas é triste, a Bíblia é um livro bastante triste de se ler, assim, principalmente o Velho Testamento. E o que você vê? Você vê uma série de religiões e uma série de culturas pegando somente o pior do que houve disso e aplicando, até hoje, dentro dos seus ensinamentos, dos seus dogmas. Aí, ser uma pessoa no nosso momento histórico aqui é uma coisa muito pesada. Por quê? Porque a gente tem a ciência iluminando muita coisa que nossos avós não tiveram oportunidade de saber, que nossos bisavós não tiveram oportunidade de saber, que nossos tataravós não tiveram oportunidade de saber. Pela primeira vez, a gente está tendo, por resultado da ciência, de pesquisa, de compartilhamento de informações, acesso a um material riquíssimo que diz, você, pessoa, você não é monogâmico, você tem atração sexual por várias pessoas do sexo oposto. Como aquele imbecil lá falou, as pessoas que escolheram trilhar o caminho do homossexualismo é uma palavra feia, porque ismo tá ligado à doença, e homossexualidade não é uma doença, e também não é uma escolha. A ciência hoje, não importa a sua opinião não importa, o que importa é que, assim, pesquisadores, gente que dedica a vida a estudar isso, toda essa comunidade que se dedicou a estudar, que tem material, que tem conteúdo, que tem provas, que tem resultado de pesquisas, todas essas pessoas elas disponibilizam completamente o resultado do estudo da vida delas e que mostra para você que homossexualidade não é uma escolha e que é comum não só entre seres humanos, mas entre outras espécies de animais na natureza, que isso é uma coisa natural. Agora, olha que gente bugada que a gente é hoje na nossa geração. Porque a gente está tendo a ciência nos mostrando que nós não somos monogâmicos, que a homossexualidade é uma coisa natural, só que a gente ainda está completamente preso com o olhar das nossas avós olhando sobre nós. E as nossas avós, elas olhavam pra gente e falavam, tu não pecarás, tu não fornicarás, tu não trairás, tu não fofocarás e um monte de coisa que todo mundo faz, só que não para todo mundo saber. É engraçado, não tem coisa pior do que você crescer numa seita limitadora e ficarem falando que você não pode transar e você realmente acreditar naquilo. E aí um dia você descobre que você já está com 18 anos e que todo mundo transa a vida inteira, mas todo mundo vai na igreja e finge que não. Aí quando você descobre que você é o único otário que não transava, você fala, porra, mas... Por quê? Porque aquilo que as pessoas admitem em público não é o que elas fazem na vida particular delas. As coisas, elas não fazem o menor sentido. Aí, assim, você vai a 3 reuniões semanais dizer que tu não transarás,
e que tu não fornicarás e que tu não cometerás adultério, não cobiçará a mulher do próximo. Mas aí toda semana você peca, e aí toda vez que você peca, o que você descobre? Deus é perdão. Isso garante que você possa continuar indo, e possa continuar pregando, e que possa continuar julgando aquelas pessoas que transam também. O ponto é que a gente já se sente meio rebelde nessa nossa geração que a gente está, e a gente até hoje não consegue escutar a nossa própria natureza. E aí, eu falei que isso daqui ia ser sobre relacionamento, assim, se você concordar comigo que tudo isso daqui é simplesmente cultura e crença, que tudo isso daqui é cultura e crença, mas Moisés poderia ter morrido jovem e o irmão dele poderia ter escrito tudo isso, ou então um outro estadista, um outro irmão do faraó, ele poderia ter dado esse golpe, ele poderia ter escrito essas regras de uma outra maneira, e tudo isso daqui poderia ter dado certo de um outro jeito, sendo o mesmo Deus, sendo até o mesmo Deus. Ou que Constantino poderia ter escolhido uma outra raiz ali para pregar, que as regras elas poderiam ser diferentes, ou que outras tribos poderiam ter vencido as tribos cristãs, porque teve guerra pra cacete. Outras tribos poderiam ter vencido as cristãs, e a religião que chega até nós poderia ser uma outra. Poderia ser uma em que as pessoas elas não necessariamente têm donos, porque a gente vive numa cultura em que as pessoas têm donos, e isso para mim não faz o menor sentido. Você ser dono de alguém ou você pertencer a alguém, isso não faz o menor sentido. Coisas para mim que não fazem sentido também: casamento. Casamento no sentido literal, de você casar com uma pessoa e diz: eu juro te amar na saúde e na doença para sempre, até que a morte nos separe. Não posso fazer isso, porque o Fausto de 15 anos ele não é o Fausto de 20 anos. O Fausto de 20 anos não é o de 25 anos. O Fausto de 25 anos não tem nada a ver com o de 30 anos. E o Fausto de 30 anos é uma outra encarnação. Quando eu olho para trás e vejo como eu pensava quando eu tinha 30 anos, é completamente diferente do que eu tenho hoje. E ao longo do tempo eu fui conhecendo pessoas que amadureceram para lugares completamente opostos aos meus. Então a namorada que eu tinha com 18 anos, ela seguia um caminho completamente diferente, e hoje nós nos tornamos pessoas completamente incompatíveis. Isso também aconteceu com a mulher com quem eu casei quando eu tinha 25 anos. Quando a gente olha as nossas trajetórias de vida, a gente vê que naquele momento, naquele ponto da nossa vida, nós éramos extremamente compatíveis e depois não fomos mais. Mas que hoje nós somos pessoas completamente diferentes. Casamento, para mim, é quando você olha para uma vida de uma pessoa, e diz: você fez um juramento quando você era um adolescente, jovem gafanhoto, imaturo, que não se conhecia, que não conhecia o sexo oposto, que não conhecia a sociedade, que não sabia o que você faria da sua vida e quem você seria no futuro. Você fez um juramento, e porque você fez esse juramento, e porque você casou com uma pessoa que seguiu um caminho completamente diferente do seu, que amadureceu num sentido diferente ao seu, que teve prioridades na vida diferentes dos seus, e que teve modificações em seu desejo e suas necessidades, você está condenado a passar o resto da sua vida com ela, mesmo não sendo feliz. Por isso que eu não vou em casamento. Não me convide para o seu casamento, porque é uma instituição com a qual eu não concordo. Você está me dizendo assim, então, me pergunta: Fausto, você está me dizendo que você não acredita em amor? É claro que eu acredito em amor. Quando eu olho para o Pedro e para a Isadora, meu Deus, que felicidade que me dá de participar da união dos dois. Porque eles são um casal tão bonitinho, mas tão fofo, que eu quero participar da união dos dois. Mas assim, se você falar: vamos no casamento deles e seja testemunha de que eu não quero ser testemunha de uma construção social com a qual eu não concordo. E aí você pode pensar o que você quiser de mim. Mas eu acho que o amor, ele pode se renovar ou não todos os dias, e a gente vai se transformando numa pessoa nova a cada dia, e a cada dia você tem que reconquistar a pessoa e ver se ela quer continuar do seu lado. E a cada dia você tem que... Uma coisa é você ter direcionamento, intenção e predisposição. Eu tenho direcionamento, eu quero ficar com a Lari pro resto da minha vida. Eu me dedico a isso e eu faço de tudo para que a gente consiga se manter alinhado, para que a gente possa passar por toda essa vida juntos. Então, a intenção ela é boa. Agora, a promessa no sentido de eu vou passar o resto da minha vida e prometo nunca te abandonar, aí você está prometendo uma coisa que você não pode cumprir, porque a pessoa que você será amanhã não pode ser
responsável por uma promessa feita pela pessoa que você é hoje. Então, quando a gente fala de pensamento, inclusive sobre monogamia, já sabemos que a monogamia não é uma coisa natural do ser humano. E que se você pode até fazer um contrato com uma pessoa e combinar com ela que você não vai transar com mais ninguém. O que não significa que você não terá desejo por outra pessoa. E às vezes esse desejo que você tem por outra pessoa é amor de verdade também. Por que eu dei toda essa volta só para esse final? Só para esse final. Até quando eu vou olhar para pessoas se chibatando, se achando vagabundas, porque amam duas pessoas? Se achando desonestos porque amam duas pessoas? Até quando a gente vai ficar se chibatando e se culpando pela natureza que nós temos? Então eu percebo que assim, a pessoa que fez uma promessa de continuar com alguém, mas que em algum momento de sua trajetória encontrou uma outra e sentiu por ela amor, ela não deveria se chibatar da mesma maneira que um gay quando se descobre gay, ele jamais deveria se culpar e ter vergonha perante Deus, porque uma coisa é a crença que dominou a nossa cultura, os ambientes em que o cristianismo e o pensamento cristão ele prevalece. Mesmo esse pensamento cristão não atingindo todas as famílias, ele afetou pesadamente a moral, os valores das sociedades. De forma que a nossa sociedade ela considera a traição uma coisa vergonhosa, uma coisa de gente desgraçada, uma coisa de gente que merece apanhar, morrer, ser preso ou o que for. Vai você, garota, menina, começar a namorar com um traficante e trair o cara. O que vai acontecer com você? E aí quando você para pensar, quando a gente que não se relaciona com traficantes e que não é cristão, pense nisso. Você pode até não ser esse meio específico de traficantes com suas regras de comportamento, e você pode não ser cristão, mas você vê uma mulher de traficante que traiu o traficante apanhando no meio da rua, a nossa cultura faz com que a gente olhe para ela e fale bem feito, porque procurou, porque sabia que estava correndo risco e aceitou esse risco. Quando eu me pego tendo esse tipo de pensamento, eu me chibato, porque eu falo, esse pensamento ele é burro. O que na verdade a gente está fazendo é punindo fisicamente uma mulher por ser humana. Por ser humana, porque nós vivemos numa cultura poligâmica e a gente não sabe o que foi que essa mulher passou no relacionamento dela para desencadear as coisas que aconteceram na vida dela. E aí eu fiz um vídeo muito mais longo do que eu gostaria e um vídeo muito mais sem foco do que eu gostaria. Agora, pare e pense o quanto do nosso julgamento sobre o outro, quanto tempo da nossa vida a gente perde julgando o menino lá, o youtuber, o Whindersson e a dançarina lá, Sonsa. Quanto tempo a gente para discutindo a vida particular dos dois, sendo que a vida particular dos dois cabe somente aos dois? E a gente não sabe o que foi que levou cada um a tomar cada atitude. A gente não sabe o que fez cada um viver e escolher cada coisa. A gente tenta participar de coisas que não são da nossa conta. E a gente tenta punir uma pessoa por ela não se encaixar. E esse vídeo não é para falar da Sonsa e do Whindersson, não. Pelo amor de Deus, tá, gente? É para falar sobre as nossas relações humanas. Mas a gente fica tentando punir uma pessoa por ela não se encaixar numa coisa que é o nosso ideal. E o nosso ideal, ele nunca aconteceu, não acontece e nunca acontecerá. Porque quando você olha para todas as igrejas, em todos os momentos da história, todas as famílias que pregavam esses valores morais, todas elas têm deslizes, porque as pessoas nunca deixaram de ser humanas. As pessoas nunca deixaram de ser humanas. Elas nunca deixaram de ser poligâmicas. Elas nunca deixaram de ser homossexuais. E onde há natureza, as pessoas dão vazão a essa natureza. Agora, o ponto é o quanto a gente fica se chibatando por coisas que a gente não deveria. Estou dizendo, então, que você deva despirocar e sair dando e sair comendo todo mundo? Não, não é isso que estou dizendo.
Eu estou dizendo que quanto menos maturidade você tiver para lidar com a natureza humana, mais você vai se frustrar nas suas relações reais. Mais você vai se frustrar nas suas relações. Porque aí eu vou estabelecer códigos com o cônjuge de maneira que eles possam ser cumpridos. Olha, aqui em casa, por exemplo, e eu posso até me arrepender de ficar abrindo essas coisas muito pessoais, mas aqui em casa, acima de tudo, é verdade. Acima de tudo, é verdade. Eu não vou ficar perguntando com quem você conversa, eu não vou ficar seguindo e querendo saber cada passo da sua vida, e eu posso até não me interessar por isso, mas caso eu perguntar, eu quero a verdade, porque uma mentira, ela dói muito mais até do que uma traição. Isso de acordo com o mundo de Fausto Nagai. Porque para mim, o problema ele está na falta de lealdade e na falta da confiança. E isso é a falta maior, e é isso que pode mais machucar. Só que isso é um acordo que eu tenho dentro da minha família. Quando eu olho para pessoas como a Isa, por exemplo, que é a minha amiga, que fica me chamando de pai o tempo inteiro, na concepção dela e no universo de Isa, a traição é a pior coisa que um ser humano pode fazer com o outro. E só de imaginar uma situação de traição, ela tem espasmos assim, de ódio, de raiva, de insegurança, que a deixam muito mal. Eu poderia ser casado com ela? Jamais. Ela encontra uma pessoa que compartilha de valores, e eles têm uma vida juntos dentro daquilo que eles combinaram. O fato desse casal aqui viver a vida desse jeito anula um outro acordo que um outro casal pode ter feito e que nós não sabemos? Não. Porque aqui pode ter um outro casal que disse: eu trabalho muito, eu tenho pouco tempo, eu gosto de viajar. Quando eu gosto de viajar só. Se eu ficar junto com você, você vai morrer de solidão. Mas a gente pode ter um relacionamento aberto em que a gente possa desfrutar de momentos bons, porque afinal de contas eu te amo. Esse casal aqui, ele pode ter um acordo que não é da nossa conta, que a gente pode nunca saber, e ele pode viver bem. Ele pode viver bem. E você sempre poderá viver bem. Agora, com os tratos que você fizer, o que não vai dar é você conseguir viver nadando contra a sua natureza. E você também não vai conseguir fazer com que o outro deixe de ser um ser humano só para agradar a expectativa que você tem de um ideal que é cultural. Quanto menos você esperar que esses ideais culturais se reflitam na realidade e que todos eles estejam contidos na pessoa que você encontrou, quanto menos você esperar o comportamento idealizado por toda a sociedade na pessoa que você conhece, melhor. Porque se você quiser que essa pessoa seja todo o ideal imaginado pela cultura aí da nossa civilização, inevitavelmente você vai se frustrar, inevitavelmente você vai achar que a pessoa é ruim, e você vai achar, portanto, que você não merece, que você não sabe cativar, que você não isso e não aquilo. E aí quando você fica tentando mensurar o seu valor pelo quanto o outro pode ser correto de acordo com normas culturais, quando esse é o seu parâmetro de valor, você passa a valer muito pouco. E você desperdiça a oportunidade de usufruir do amor em sua forma pura. Então, você que casou muito jovem e que viveu a sua vida inteira, você pode ter amor puro por alguém que você encontra uma vez por mês quando você vai num consultório médico, por exemplo, ou quando você vai cortar cabelo, ou quando você vai fazer alguma coisa, quando você encontra aleatoriamente alguém. E com essa pessoa você pode encontrar amor numa forma pura. O que é amor numa forma pura? Quando o melhor que você tem, quando o sentimento está no outro. Uma coisa, eu ver uma mulher muito gostosa e falar: meu Deus, o que eu posso extrair dessa mulher? Aquela mulher que fez Mulher Maravilha lá, pelo amor de Deus, você olha para uma mulher daquela, só que aí a primeira coisa que você pensa o que eu posso extrair dessa pessoa, quanto prazer eu posso extrair dessa pessoa, o quanto de cócegas pro ego, o quanto de imagem eu posso extrair por ser visto pela sociedade me relacionando com uma pessoa dessa. Esse amor aí é por você, ele não é pelo outro. O amor pelo outro é quando você olha para outra pessoa e fala: meu Deus, como eu gostaria que essa pessoa fosse feliz, como eu gostaria que ela estivesse bem, como eu gostaria de fazer a vida dessa pessoa melhor, como eu gostaria de abraçar essa pessoa e tornar a vida dela boa e fazer com que ela usufruísse
do bem que eu quero causar na vida dela. Às vezes esse amor não envolve nem posse sexual, não envolve nem transar. Mas percebe que a nossa cultura, a gente está imerso numa cultura que tenta extrair amor de onde não tem e poda violentamente e agressivamente o amor em sua forma pura, porque ele te proíbe de entregar para o outro, porque você não pode, porque você tem que seguir regras e cumprir aquela promessa lá que você fez 20 anos atrás. Quando a gente vai falar de relacionamento, então, a gente tem que entender que a expectativa da sociedade e a expectativa dos outros em relação a nós, ela tem que ser a última coisa levada em consideração quando você quer dar vazão ao amor de verdade, porque a vazão ao amor de verdade às vezes acontece de forma tão rara, mas tão rara, que quando ela acontece, ela tem que ser aproveitada. Ela de verdade tem que ser aproveitada. Se não, acontece o caso daquela menina que eu citei uma vez lá, que encontrou o... E isso acontece, eu não preciso nem citar a história dela, o tempo inteiro. Você se apaixona, você passa a amar uma pessoa, ama perdidamente, mas você não dá vazão a esse amor. Por quê? Porque a pessoa não é da sua etnia, porque a pessoa não é da sua classe social, porque a pessoa está numa faixa etária diferente da sua, porque a pessoa tem ciclos de amizade diferentes, e porque ela tem uma religião diferente. Enquanto cultura for impeditivo de amor, a gente vai passar por essa nossa existência que é muito breve. Preste atenção. A gente vai passar por essa existência que é muito breve e a gente vai desperdiçar as poucas chances que a gente tem, que são extremamente raras, de entregar para a pessoa amada o amor de verdade que a gente sente. E assim, tudo que eu não quero da minha vida é uma vida em que eu finjo ter amor por alguém a vida inteira, e me privo de entregar o amor verdadeiro quando eu sinto por alguém, simplesmente porque eu acredito no meu próprio fingimento. Isso eu não toleraria jamais. Jamais. Tomara que não tenha sido informação demais, e tomara que eu não tenha decepcionado vocês demais em relação a aquilo que eu penso. Eu só posso dizer que eu fui pornograficamente sincero em tudo que eu disse, que é o que eu acredito, e que só, né? Chega. Tomara que você não passe a pensar como eu penso, porque a última coisa que eu quero aqui é que você passe a pensar como eu penso. O que eu quero é que você reflita e descubra como você pensa, e não deixe a cultura ofuscar aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Por hora é isso. Grande abraço.